Fala pessoal, beleza? Aqui é Rafael Sotas Proencio e hoje estamos aqui com o cabeçote do Honda Fit. Vamos conversar um pouco melhor sobre a estrutura dessa peça. É a primeira vez que eu estou pegando esse cabeçote, tá? Eu nunca havia trabalhado nessa peça. E toda vez que chega uma peça nova que eu nunca trabalhei nela, eu sempre analiso ela antes. Esse é um cabeçote muito interessante, um cabeçote 8 válvulas, mas também possui 8 velas. Beleza? Aqui, por exemplo, é a subida do óleo. Sempre presta muita atenção na subida do óleo, tá bom? Aqui são as galerias d'água, estão bem corroídas. Esse ponto é retorno de óleo, esse ponto é retorno de óleo. Retorno, retorno, retorno. Beleza? Temos ali um cano d'água. Temos aqui a borda da válvula termostática que vai aqui do lado. Temos aqui um bocal de água também, tá? Esse furinho aqui é muito interessante. Ele sai aqui embaixo, ó. Esse furinho sai bem aqui. Esse furinho provavelmente ele vai e faz um percurso na tubagem de admissão. Esses dois furos aqui são passagem de gases que vem lá da tubagem de escape. Para você dar uma olhada melhor. Por exemplo, aqui ó. Na tubagem de escape tem essa passagem e vai lá para o outro lado. Se você lembrar o cabeçote do Monza, por exemplo, ele tem um furo aqui no meio que ele atravessa e sai lá na galeria, no duto de escape. Aqui é o mesmo processo, tá? Ele passa pelo escape, faz um contorno aqui por dentro do cabeçote e sai aqui e trabalha na tubagem de admissão. Esses furinhos aqui, por exemplo, olha só que interessante. Aqui é tipo como se fosse um ladrão de água, tá? Esses 4 furinhos aqui é como se fosse um ladrão de água. Aqui é uma galeria vazia, vazada, tá? Porque aqui é o canal. É o canal das velas. Como eles são 8 velas, 4 ficam aqui do lado de admissão. Se acaso em chuva ou lavagem de motor cair água aqui nesse alojamento onde a vela trabalha, a água sai por aqui, tá vendo? Ó, daqui eu consigo enxergar. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, daqui eu consigo enxergar o pé da vela lá embaixo, ó, tá vendo? Ó? Eu consigo enxergar o pé da vela lá embaixo. Tanto aqui como ali também, ó. Ó, o pé da vela. Então a vela entra aqui, trabalha aqui, tá vendo? Ó? Se porventura cair água aqui, ela cai aqui nessa inspeção e vaza aqui pelo esse furinho do ladrão aqui, ó, tá vendo? Ó. Daqui ele fica para baixo, a água só segue o fluxo. Então tem essa inspeção, essa galeria, essa e essa aqui do cantinho. Essa aqui é aquela que sai água ali. Esses dois aqui são os gases que vem lá do escape. Aqui provavelmente também tem um outro espigão que vai aqui, tá? Aqui trabalha os gases, tá vendo? É a mesma galeria, tá vendo? É uma coisa muito interessante aqui, ó. Os gases que vêm lá do escape, eles trabalham aqui também. É como se eles estivessem aquecendo a tubagem de admissão. A caloria que vem de lá aquece também aqui. Uma coisa muito interessante. E essa água provavelmente ela faz a refrigeração. Muito legal essa parte aqui. Esse cabeçote é 4 bicos. O bico já também é na própria peça, tá? É uma coisa muito interessante. Olha, ele sai aqui, ó. Lá embaixo você está vendo o pé da guia. Ele entra aqui, ó, o jato já sai no duto aqui. Então quando entra a sucção de ar aqui, o bico já faz aqui a injeção e já vai tudo lá para a queima da explosão. Essa esferinha aqui me indica uma coisa importante, onde é a subida do óleo, onde a gente já havia conversado. Ó, aqui, ó. Um cavalete d'água que vai aqui, tá vendo? Uma coisa que eu observei nesse cabeçote, ele tem bastante furos pequenos. E furo pequeno me indica que é para dar velocidade na água, tá? Para dar velocidade na corrente de água. Aqui na traseira, por exemplo, da válvula termostática, outra coisa interessante. Esse cabeçote ele trabalha com comando interno, tá? Não é mancais como outros cabeçotes. A Honda, os antiguinhos, por exemplo, o 1.7, o Honda Civic antiguinho, eles eram mancais, onde tinha balanceiro, tudo. Aqui já é diferente, aqui trabalha interno, tá bom? Mas a lubrificação dos mancais, ela vem por aqui, ó. Olha que coisa interessante.
Daqui ela sobe aqui, faz essa inspeção e já vem para o mancal aqui, tá vendo? Interna aqui, ó. Segue o, ó, tá vendo? Aqui tá a esfera e aqui tá a alimentação do comando. É uma coisa muito importante. Depois a gente vai conversar aqui em cima também sobre a lubrificação do comando. Aqui, por exemplo, onde trabalha a válvula termostática, existe esse furinho aqui, esse e esse terceiro aqui. Isso me indica uma pressão de água maior no sistema aqui, tá? Então, quando a água entra aqui, ela cria velocidade. Então, com o entupimento disso aqui, ele começa a ter problema também. Uma coisa interessante é que essa parte aqui, ela faz um lado e essa aqui faz o outro lado. Você tá vendo que ela é separada? Sempre quando houver essa divisão aqui, não pode ter corrosão aqui, precisa estar paralelo aqui, porque a temperatura da água aqui e aqui são diferentes, por isso que tem essa divisão aqui, senão não faria sentido essa divisão aqui, tá bom? Na juntinha tem até essa passagem aqui, tá? Então se aqui e aqui tiver corroído, mesmo sendo água, tem que estar sanado esse problema. Tá vendo a parede aqui entre um e o outro? Porque é nessa parte aqui onde trabalha a água quente e a água fria, onde faz a circulação. Se elas estiverem misturando, então até a função da válvula termostática perde a ideia de fazer a troca de calor, né? Aqui precisa fazer a escariação, tá? Depois fazer a soldagem e isso aqui precisa ser feito na fresa, tá bom? Aqui vai um retentor, aqui vai um O-ring, é uma tampinha de óleo nesses dois parafusos aqui. E aqui, como está muito próximo, provavelmente vai estourar. Então vai precisar também fazer uma usinagem nesse O-ring aqui, onde vai a tampinha do comando. Usinagem e usinagem, não tem como, vai ter que usinar. E isso aqui também vai ter que estar paralelo. Aquela parte que eu havia dito aqui, da borda, por exemplo, ó, quando esse cabeçote for planeado, ele não vai poder pegar essa parte aqui, ele vai ter que trabalhar daqui para lá, porque se a plana vir até aqui, ela vai comer essa borda aqui, tá vendo, ó? Por mais que esteja corroído aqui, é uma parede muito fina, então não pode vir até aqui. Ali precisa ficar muito atento nisso, não tem como. Pessoal, é uma peça muito interessante, tá? É uma peça muito legal. Tem bastante complexidade nela. Dois selos d'água. Aqui é os 4 alojamentos das outras válvulas, das outras velas, tá? Desculpa. 4 velas desse lado e 4 velas desse lado aqui. Desse lado aqui não precisa de galeria de dispersão de água, se entrar água aqui e vazar. Porque o que faz a vedação aqui nesse local é a própria tampa de válvula. Então aqui nunca vai entrar água. Se entrar é porque a junta estava ruim, né? Ó, tá vendo? A válvula, a vela trabalha lá embaixo. Esse cabeçote, muito interessante. Gostei demais de olhar para ele e entender melhor isso aqui. Se eu continuar olhando aqui, eu vou achar muito mais coisa, tá? Muito mais coisa. Aqui provavelmente vai um sensor de rotação ou sensor de leitura. Pessoal, a ideia é o quê? Sempre quando pegar um cabeçote desconhecido para você em específico, você fazer uma avaliação geral, olhar todos os lados, tentar conhecer melhor a peça. Tanto porque se uma pessoa conversar com você, ligar para você perguntando de algum detalhe, você já vai saber também, beleza? Então isso aí é uma regra meio que básica para mim aqui, tá? Eu sempre faço isso, seja qual cabeçote que for, mesmo que eu já tenha pegado o Monza, até mesmo um CHTzinho. CHTzinho eu vou, olho todos os detalhes que tá na minha cabeça, lembro se tá tudo em ordem. E só depois eu começo a trabalhar, tá bom? Nele. Olha aqui. Visualizando bastante aqui a face dele, onde eu vou soldar. Esse cabeçote ainda está em orçamento, tá bom? Aqui a parte de escape. Aqui é onde vai aquele sensor de leitura lá, tá vendo? Do comando, tá vendo? Aqui é óleo.
Aqui é um sensor de temperatura, é água. Olha só como está obstruído isso aqui. Depois eu passo aqui a ferramentinha aqui dentro para tirar esse carvão aqui, tá? Outra coisa interessante, esses bocais, ele me indica que a rosca aqui, justamente por esse pega aqui, tá vendo? Por esse encaixe de chave aqui, me indica que aqui é uma rosca, tá? Se ele for redondo, liso aqui, como uma arruela, aí ele entrou sobre intervenção, entrou sobre pressão, tá? Mas como ele tem aqui, automaticamente me instrui que aqui é uma rosca. Se eu tentar soltar aqui essa rosca, como isso aqui tá tão engripado, ele não vai sair, vai estourar, né? Mas isso me indica que aqui foi colocado originalmente como uma rosca, tá vendo? Pessoal, esse é mais um vídeo que a gente conversou sobre detalhes desse cabeçote. E o intuito do vídeo é explicar o que devemos fazer quando a peça chega, tá? Por exemplo, aqui ó, eu reparei que nesse cilindro há uma certa corrosão aqui no pé da vela. Os outros não estão, tá vendo? Tanto aqui como aqui, mas nesse aqui eu percebi que tá um pouco cozido aqui, ó. Tá vendo? O alumínio tá um pouco cozido. Eu vou olhar um pouco melhor para saber se não é um defeito de trinca interna, tá? Tanto passando daqui ou para cá ou de assim, ou se era apenas a corrosão da junta que trabalhou nesse cilindro mais forte. Se foi isso, por isso que ficou aqui, tá bom? Cozinhando. Caso seja corrosão que passou água para cá, se não, precisa investigar melhor. Por isso que é sempre interessante estar bem limpo a peça, tá? Bem limpo por causa desses detalhes aqui, ó. Me chamou a atenção que aqui está corroído. Se aqui está corroído e aqui não trabalha a água aqui dentro, o porquê que está acontecendo isso? Veio daqui para cá? É uma trinca? Preciso descobrir. Então é isso aí, pessoal. Esse é um cabeçote do Honda Fit e esse vídeo é um intuito de apresentar essa peça para alguém que tenha curiosidade no mundo de retífica, em específico o cabeçote. Tá bom, pessoal? Aqui é Rafael Sol das Proencio. Um forte abraço.